de volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Pesquisa Genial Quest, divulgada nesta semana, mostra crescimento da aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com o levantamento, a avaliação positiva do governo subiu de 51% em maio para 56% neste mês. A melhora expressiva, de acordo com a Quest, ocorreu em todos os estratos sociais. Sobre essa questão, a Revista Brasil TVT conversa agora com o Felipe Nunes dos Santos, que é diretor da Quest. Felipe, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Tudo bem, Cosmo? Tudo bem, Ana? Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Maravilha. Felipe, então vamos falar dessa rodada, nova rodada de pesquisa da Quest, falando aí da avaliação positiva, o aumento, o crescimento da avaliação positiva do governo do presidente Lula. Queria te ouvir, né, onde a gente é perceptível esta melhora e por que se deu essa melhora na avaliação do governo do presidente Lula? Cosmo, já estamos aí mais de 6 meses depois do resultado eleitoral, o luto de quem perdeu e a euforia de quem ganhou já ficou para trás. E eu classifico essa pesquisa como a primeira em que os brasileiros, de fato, estão avaliando objetivamente o que está acontecendo no Brasil. E o resultado, como você muito bem acabou de anunciar, é um aumento da aprovação do governo, ela que saiu de 51% para 56%. Acho que há 2 pontos importantes para destacar. O primeiro além da melhora ter acontecido em todos os estratos sociais, se a gente compara, né, destrincha o dado por sexo, idade, escolaridade, renda, regiões, tem sempre ali crescimento nessa aprovação, mas esse crescimento aconteceu em especial dentro do eleitorado que votou no Bolsonaro em 2022. Esse é um achado novo que a Quest faz, essa pesquisa que é financiada pela Genial Investimentos, né? Saiu de 14% em abril para 22% em junho, o percentual de brasileiros que votaram no Bolsonaro que agora estão aprovando o governo. Isso é um fato relevante, por quê? Porque é a primeira vez que a gente vê a influência do governo Lula para além do que a gente vai chamar de cercadinho, né? Que o elegeu a metade da população que acabou elegendo o presidente Lula. O segundo aspecto importante que você me perguntou diz respeito a por que isso aconteceu, né? Todos os indicadores que a gente tem na pesquisa sugerem que isso aconteceu por uma percepção de que a economia melhorou, né? A gente viu um crescimento no percentual de pessoas dizendo entre abril e junho, que aí é o período entre as duas últimas pesquisas, que a economia no Brasil melhorou. E mais, cresceu também o percentual de pessoas que diz que a economia vai melhorar. Ou seja, o governo Lula, nesse momento, colhe frutos de um sentimento, de um otimismo econômico que ele, obviamente, está ajudando a construir. Mas, mesmo assim, Felipe, a questão econômica ainda é uma preocupação dos brasileiros, segundo a pesquisa, é uma das principais preocupações do brasileiro, a economia, em conjunto, em seguida das questões sociais, né? Então, ao mesmo tempo que a pesquisa destaca que a economia foi um elemento assim, de otimismo, dessa avaliação do governo, a população continua ainda bastante preocupada com as questões econômicas, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa abordagem da pesquisa. Ótima pergunta, Ana. O Brasil vive há bastante tempo, né, um período em que a economia vem andando de lado, para não falar outra coisa, né? Então a gente viveu aí nos últimos anos com fome, com desemprego, com inflação, com baixa expectativa positiva, né, de crescimento econômico. Isso, claro, para haver uma reversão de percepção sobre isso, demora um tempo. Por isso, os brasileiros continuam nomeando a economia o principal problema que o país tem, né? Mas, aos poucos, como a gente vem mostrando, os resultados econômicos que a gente apura vêm dando resultado. Eu vou te dar 2 exemplos. A gente perguntou para as pessoas como é que ficou em relação ao mês passado, como é que ficou o preço dos combustíveis. A maioria das pessoas viu queda nos combustíveis, né? A gente perguntou em relação aos alimentos, o preço dos alimentos. Metade da população já viu ou queda ou os preços pelo menos ficando do mesmo jeito, que é a tradução dessa queda, né, da desaceleração da inflação de alimentos. Ou seja, aos poucos esses resultados vão aparecendo. Agora, mais importante do que isso,
nos estudos de ciência política, né, na literatura internacional sobre o assunto, é o fato do governo, nesse momento, estar conseguindo produzir otimismo. Porque nem todos os indicadores econômicos que a gente já apura hoje no mercado estão aparecendo perceptíveis para a população. Mas as pessoas já estão sentindo, já estão, né, mais otimistas em relação ao que elas percebem, o que pode ser uma notícia positiva, o que seria aí no futuro recolhido com mais avaliação positiva pelo governo. Não dá para dizer que vai acontecer, mas se a economia continuar dando os sinais que está dando e as pessoas vão perceber isso, as pesquisas vão captar isso, a tendência é que haja aí uma melhora ainda maior nos próximos meses. Felipe, ainda falando dos recortes, eu queria te ouvir sobre 2 pontos do recorte da pesquisa. Os beneficiários de políticas sociais, especificamente, né, teve oscilação, como é que está a aprovação do presidente entre esses beneficiários. E aí é mais mais um questionamento meu e curiosidade. Quando a gente fala do recorte de eleitores de Bolsonaro, né, que, né, caiu e aumentou a aprovação desses eleitores ao governo do presidente Lula, a minha pergunta, como leigo no que diz respeito a especialista em pesquisa, né, e vocês fazem isso com muita exatidão, no que diz respeito, será que esse descrédito entre os eleitores de Bolsonaro se deu por conta do que foi a eleição para essas pessoas, aquelas políticas eleitoreiras antes do primeiro e segundo turno do governo passado para essas pessoas, e as pessoas se deram conta agora da real situação de tudo isso, ou não? Isso não tem nada de concreto sobre essa questão? Vou começar pela segunda, Cosmo. Olha, com os resultados de pesquisa que a gente tem hoje, que a gente apura hoje, infelizmente eu não consigo te dar uma resposta concreta a respeito disso, né? O que a gente sabe é que esse eleitorado do Bolsonaro, que nesse momento aprova o governo, é o eleitorado menos ideológico dele, né? A gente sabe que dentro do eleitorado do Lula e do Bolsonaro, você tem um componente de grupos ideológicos que tem ali identidades, né, e fatores que os conectam com esses 2 grupos políticos, mas você também tem os eleitores mais pragmáticos, aqueles que acabam votando de acordo com o seu sentimento do momento, né? Esse eleitor que hoje migra do Bolsonaro e começa a aprovar o governo Lula é um eleitor menos ideológico, um eleitor menos radical, um eleitor menos moderado, que até poderia ter votado em Lula em 2022, mas por uma série de fatores acabou ficando com o Bolsonaro, né? Então, é impossível dizer nesse momento ainda a razão emocional ou a motivação que poderia estar fazendo esse eleitor aprovar o governo. O que eu posso te dizer, Cosmo, é que quando a gente perguntou no survey se as pessoas se arrependem do voto que elas dão em 2022, 90% do eleitorado disse que não, que continuaria votando do mesmo jeito. E aí, quando a gente divide para os 2 eleitorados, tanto do Lula como do Bolsonaro, dentro de cada um desses grupos, o arrependimento também é muito baixo. Mais de 90% do eleitor do Lula e mais de 90% do eleitor do Bolsonaro diz na pesquisa que continuaria votando como votou. Ou seja, essa aprovação que a gente está aqui discutindo, que vem de dentro da base do Bolsonaro, não necessariamente significa voto em Lula, né? Não necessariamente significa que a pessoa mudaria o seu posicionamento, mas, como ela é pragmática, ela está olhando para os resultados do governo, dizendo que eles estão bons e aprovando o trabalho que está sendo feito até aqui. Então é importante a gente diferenciar a avaliação que as pessoas fazem do comportamento eleitoral. Os determinantes do comportamento não necessariamente são os mesmos que levam à aprovação, à avaliação do governo. Cosmo, a primeira pergunta eu me esqueci, você me desculpa, só me lembra. A questão dos beneficiários de políticas sociais. Isso, ótimo, obrigado. Essa era uma grande questão que havia, né, por essa pesquisa. A gente viu aí o aumento do Bolsa Família, a primeira parcela dos R$150 por criança sendo paga, né, por mais de R$50. Então havia aí uma expectativa em torno disso, uma dúvida dos analistas políticos se isso geraria resultados positivos. Essa pesquisa não capta efeito nesse sentido. É verdade que os beneficiários do Bolsa Família, dos programas sociais, tendem a ter uma aprovação maior do governo do que aqueles que não são beneficiários. Mas o crescimento na aprovação entre abril e junho não acontece em quem é beneficiário. Ele aconteceu naquela população que não recebe benefícios sociais do governo. Como eu disse, está fora dessa base, por isso mesmo, vem, né, de um grupo social
que votou no Bolsonaro em 2022. Agora eu queria ouvir você sobre a questão da percepção das pessoas entrevistadas quanto à relação do governo executivo, do governo Lula, com o Congresso, né? A avaliação feita ali, 51% acredita ali que o Poder Executivo tem um grande obstáculo nessa relação. Queria te ouvir um pouco mais sobre isso, se vocês têm alguns caminhos ou algumas dicas do por que essa visão dessas pessoas, o que tem influenciado nessa colocação dos entrevistados? Ana, a população ela é muito realista em relação ao jogo político. As pessoas estão mais informadas, mais interessadas em política e estão acompanhando os jornais, né? Estão assistindo aqui a TVT, etc. Elas percebem que a lógica da governabilidade brasileira mudou, principalmente depois que as emendas parlamentares se transformaram em emendas impositivas. As pessoas têm noção disso, elas entendem isso cada vez mais. E o que as pessoas estão dizendo hoje é reflexo daquilo que elas já esperavam no passado. É interessante isso. Em dezembro de 2022, a gente fez uma pesquisa também patrocinada pelo Banco Genial, pela Genial Investimentos, em que a gente nomeou a pesquisa O Brasil que Nós Queremos, né? E uma das questões que a gente perguntou na sua expectativa, o governo Lula vai ter mais facilidade ou mais dificuldade na relação com o Congresso? As pessoas olhavam para o resultado da eleição e achavam que o governo Lula ia ter mais dificuldade do que teve o Bolsonaro com o Congresso. Em compensação, elas achavam que o governo Lula ia ter mais facilidade na relação com o Supremo do que teve o Bolsonaro. Hoje, a pergunta que a gente está fazendo hoje é reflexo um pouco, as pessoas estão observando aquilo que elas achavam, né? De fato, a maioria vê hoje o governo Lula tendo mais dificuldade com o Congresso do que teve Bolsonaro. Isso acontece, primeiro, como eu disse, por conta da realidade do noticiário. As pessoas estão acompanhando política, né? 2, porque elas perceberam, né, que o Congresso Nacional hoje é composto de forças políticas que não necessariamente são aliadas ao projeto que o presidente Lula representa, né? E esse antagonismo é da política, esse antagonismo faz parte do jogo democrático. A pesquisa apenas faz uma constatação de como as pessoas estão percebendo essa relação, que como todo dia está nos jornais, o Lira está pressionando, né, a bancada não necessariamente quer votar de acordo com os interesses do governo, tem pressão de todos os lados. É como funciona o sistema político brasileiro, por conta dessa dinâmica de uma governabilidade com presidencialismo, um parlamentarismo que se fortaleceu, partidos muito fracos, né, muita fragmentação partidária, um voto pouco identitário para deputado, um voto mais localizado. A combinação disso tudo gera essa combinação explosiva que a gente está vendo no Brasil. Perfeito. Ótimo. Então, conversamos com Felipe Nunes dos Santos, que é diretor da Quest, que realiza essa pesquisa sobre política, sobre economia, sobre a vida política do nosso país. Felipe, muitíssimo obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição quando precisar. Abraço. Abraço.